Não é preciso mandar um batalhão para explodir pontes. Não. Você deixa as pessoas lá fazerem isso sozinhas. A área de aplicação agora é mais estreita. É mais estreita. Não como no caso anterior, quando as ações são abertas, escancaradas, atividades que não se podem perceber, que não são vistas como um crime. Se o professor, por exemplo, veio da União Soviética e vem a nós apresentar um curso sobre marxismo-leninismo. Ninguém vai dizer: você tem o direito de ficar calado, acompanhe-me, por favor. Você está preso. Não, não, isso não é crime. Isso nem é considerado um crime moral contra o país. Veja que a área de ação aqui está estreitada. Para economia, outra vez relações trabalhistas, não? Para lei e ordem, junto com o meio militar. E economia, lei, ordem e, novamente, a mídia, mas aqui é um pouco diferente, eu vou explicar depois. Ok, basicamente 3 áreas. Na economia se radicaliza o processo de negociação. Se na etapa anterior ainda se poderia atingir, teoricamente, algum aspecto positivo entre partes negociantes, como, digamos, um caso analisado por juízes de terceira instância, julgando as exigências de ambas as partes, nesta etapa esse processo é radicalizado. Aqui, na desestabilização, as pessoas não conseguem mais chegar a um acordo, nem mesmo dentro da família. Marido e mulher, por exemplo, não conseguem descobrir o que é melhor. O marido quer que os filhos comam à mesa, mas a mulher quer que a criança corra pela cozinha e derrube a comida pelo chão. Ou seja, não há acordo a menos que eles entrem em luta. Vizinhos já não conseguem chegar pacificamente a um acordo. Por exemplo, se um diz: eu não quero que você corte a grama em tal horário, porque é nesse horário que eu estou passeando com o meu cachorro, e ele fica nervoso, ele não consegue fazer cocô. Eles dois não conseguem entrar em acordo. E o que eles fazem? Eles vão para uma corte civil, ou alguma coisa assim. Ou seja, radicalização das relações humanas. Não há mais acordo, é luta, luta, luta. Então as relações normais são desestabilizadas. As relações entre professores e alunos nas escolas e universidades é luta. As relações na esfera econômica entre empregado e patrão são mais radicalizadas. Não é mais aceita a legitimidade das exigências dos trabalhadores. Não é como os japoneses com a teoria Z. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando os operários estão envolvidos no processo de decisão e quando eles não têm mais incentivo moral para lutar contra seus patrões. Nos Estados Unidos é justamente o oposto. Quanto mais difícil for a luta, melhor. Mais heróicos eles vão parecer. Quando a rede Greyhound entrou em greve recentemente, os correspondentes das emissoras de TV locais em todos os Estados Unidos entrevistavam os grevistas e eles diziam: ah, sim, nós estamos fazendo algo bom. Eles se sentiam como heróis. Tinha uma família, o marido era motorista de ônibus. Eles haviam decidido, estavam em protesto contra os patrões, decidiram acampar em algum lugar na floresta. Porém foram apresentados aos telespectadores como pessoas heróicas e boazinhas. Estão vendo só? As lutas violentas entre passageiros, piqueteiros e grevistas eram apresentadas como algo normal. 10, 15 ou 20 anos atrás, nós ficaríamos preocupados e perguntaríamos: por quê? Por que tanto ódio? Mas hoje não. Hoje dizemos: parece normal. Radicalização, militarização às vezes. Como eu expliquei na etapa anterior, aqui há pessoas baleadas. Eu me adiantei um pouco. Muito bem, lei e ordem agora. Aqui também é empurrada para áreas onde as pessoas antes resolviam suas diferenças pacificamente, legitimamente. Agora não, agora há mais e mais casos judiciais irrelevantes.
As pessoas são incapazes de resolver seus problemas. A sociedade como um todo se transforma num ambiente antagônico. Indivíduo contra indivíduo, grupo contra grupo, a sociedade como um todo. A própria mídia se põe em oposição à sociedade, em geral, como um todo. Ela se separa, se aliena. Nessa etapa, vocês se lembram que eu estava falando? Há um tempo atrás eu falei sobre os adormecidos. Aqui é quando estudantes, digamos, dos Estados Unidos, que estão sendo treinados na Universidade Lumumba, ou alunos dos países em desenvolvimento, aqui estão sendo mandados de volta. Os que estavam na União Soviética estão voltando agora. Ou se os adormecidos já estavam nos Estados Unidos, o país alvo da subversão. Nesta etapa, eles entram em ação. Os adormecidos despertam. Estavam adormecidos por 15, por 20 anos. Mas agora eles são os líderes de grupos. Eles são padres. Não sei, pessoas públicas. Pessoas proeminentes. E eles agem. Passam a atuar no processo político. Da noite para o dia, nós vemos um homossexual que há 15 anos tinha a sua vida promíscua, mas ninguém se importava. Mas agora ele transforma a sua preferência sexual numa questão política. Ele exige reconhecimento, exige respeito, direitos humanos. E ele ajunta um grande número de pessoas que entram em choque com a polícia. O seu grupo contra a sociedade. Não importando o que sejam, se são negros contra brancos, amarelos contra verdes, já não importa. O que importa é que haja uma linha divisória, que este grupo entre em choque com os outros, às vezes militarmente, às vezes com o uso de armas de fogo. Assim é o processo de desestabilização. Os adormecidos, alguns dos quais são simplesmente agentes da KGB, se tornam líderes do processo de desestabilização. Não quer dizer que o camarada Andropov manda o camarada Ivanov para os Estados Unidos. Não. A pessoa responsável já está aqui. Se trata de um cidadão respeitado dos Estados Unidos. Às vezes, ele recebe dinheiro de várias fundações para defender a sua causa legítima por direitos humanos, direito das mulheres, direito dos presidiários, qualquer coisa. E há americanos simpatizantes que doam o seu dinheiro para eles. O processo de desestabilização normalmente leva diretamente ao processo de crise. No caso das nações subdesenvolvidas, bem, essa era a área na qual eu era ativo. O processo começa quando os órgãos legítimos de poder, a estrutura social, desmorona. Demora de 15 a 20 anos. Parece muito tempo, não é muito tempo. Por exemplo, há 15 anos atrás era 2015, voltou. Vamos só esperar um pouco para o Jailson voltar. E aí? Voltei! Opa! Voltei. Tá me ouvindo? Então, sim, eu estou te ouvindo muito bem. Agora a gente vai para o processo da desestabilização. Que a gente só estava falando do processo de desmoralização. Isso. Agora vamos para a etapa da desestabilização. Que esse é o processo que é o mais trabalhoso de todos. Por quê? Porque demora-se de 15 a 20 anos para você fazer isso numa sociedade. Tá? Você mexe com a formação de novas pessoas. Tá? Por isso que eu costumo falar que o desafio do ministro da Educação, que na época que eu falei isso com um amigo meu, na época era ainda o Vélez Rodrigues. Sim, sim. Eu falei para ele o seguinte, olha só, se as pessoas pensam que a educação no Brasil ela vai mudar para agora, não vai mudar para agora. Vai demorar, no mínimo, uns 50 anos. 50 anos para desfazer todo esse estrago que a esquerda fez no país. 50 anos. Esse é o prazo mínimo, tá? Por isso que nós temos que aproveitar agora
e fazer ONGs, organizações de sociedade civil, que sejam de viés conservadores, bolsonaristas, para ocupar o nosso espaço na sociedade. Que sem isso, a gente vai ficar patinando na lama, entendeu? Sem isso, a gente não vai conseguir pegar e reverter o processo no qual nós estamos, que é o processo de desestabilização. Nós já estamos nesse processo, tá? Pode falar, Jean. E a gente não percebeu, ó. Por exemplo, luta pelo poder, populismo, luta pelo poder irresponsável. Que cria o quê? Qual que é a consequência, resultado? O Big Brother, né? O grande irmão. Ontem foi a final do Big Brother, até. Eu só sei que é a final do Big Brother porque o meu Twitter pipocou com coisa do Big Brother, né? Até o próprio Túlio Gadelha, Meu Deus, hein? Bernardes, falou bem assim, que ganhou uma mulher lá, isso é um negócio que é contra o Bolsonaro. Por que ela ganhou? Porque ela é contra o Bolsonaro, alguma coisa assim. Eu até zoei ele no meu Twitter. Cara, é muito besta isso aí. Então, você vê, por exemplo, ó, a luta pelo poder, o que eles querem? Controle social. O que está acontecendo em relação ao Covid? Controle social. Controle. Para onde você vai, o que você fala, o que você faz. Entendeu? É o controle. É o poder. Você deve de sair assim, deve de sair assado. Você não pode entrar no mercadinho sem máscara. Sim, aqui você tem Você não pode ir para uma igreja. Você não pode ir para a igreja. Quando você pode puder ir para a igreja, tem que ficar a 1 metro de distância do seu irmão. Eu vi um vídeo, cara, do Jason, do Casando do Verbo, ontem. Não sei se você viu. Não vi. Esse vídeo eu não vi, não. Exatamente como estão usando o coronavírus para exatamente fazer... Eu já tinha falado que eles estão usando isso para fazer uma engenharia social. Porque o ser humano, ele precisa se associar. Se o ser humano ele não se associa, ele não tem força para ser o ser humano. Sim, né? Eu costumo falar aqui em casa que... Entendeu? Ó, o Bruno falou uma coisa aqui que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas ele acaba fazendo uma pergunta que não é besta. Ó, ele primeiramente fala, Jean, só uma pergunta. O que vocês acham desses canais de cultura pop que falam sobre desenhos, séries e filmes, etc? Eu falei, não tenho nada contra. Aí ele falou, aí a pergunta dele responde muito o que a gente está falando aqui. Será que boa parte desses que boa parte desses canais são de esquerda? Já pensaram nisso? Porque a gente não ocupa espaço, até na cultura pop, até no imaginário. Sim. Porque a esquerda está fazendo isso. Eu acho que esses canais de cultura pop, o único que ataca esse espaço é o Oliver Noronha. Só ele. Só temos ele. E o TLGP. Que é o Comuna Killers. Só tem esses dois. Comuna Killers. Desculpa, era TLGP, mas é o canal Comuna Killers. São os dois únicos. Entendeu? São os dois únicos. Tá? Fora isso, nós não temos mais nenhum outro lugar, outro canal. Por exemplo, por isso que às vezes eu tento misturar jogo com o meu canal para tentar atrair a garotada. Por exemplo, o Clonar tem uns 16 anos, cara. Sim. A gente tem que atrair a garotada. Estou fazendo podcast com um jogo de plano de fundo para atrair a garotada, fazer igual como na Killers. Porque o jovem, cara, é criança e o jovem. Porque a criança e o jovem é o alvo da esquerda. É que nem esse copo aqui, ó. Esse copo tá vazio. Ó, tá vazio esse copo do Corinthians, na época era ex-campeão, agora é época, né? Esse copo aqui, ele tá vazio. Eu posso preencher ele com o que eu quiser. Eu posso preencher com água, como posso preencher de café, como posso preencher de refrigerante. A esquerda preenche com o líquido dela. A gente tem que preencher com o nosso. Porque não adianta, por exemplo, eles já preencheram com o deles. Quando a gente preencher com o nosso, vai virar uma mistura heterogênea. Não vai se misturar e vai criar uma outra substância que às vezes pode ter um problema. Também não vai ser tão boa. Pode ser um veneno também. Porque a esquerda coloca o veneno desses copos. Entendeu? Isso aqui é muito didático, isso aqui. A esquerda está preenchendo o copo dos jovens. Isso aqui é uma criança, esse aqui é um jovem. Com esquerdismo, com mentalidade revolucionária.
Entendeu? Então é isso. A gente tem que entender a nossa situação, que a gente Ou tem não, que... ou não propriamente só de esquerdismo, valor substancial. Exatamente. Por exemplo, o Big Tem isso Brother. também. Ó, Só Big não tem Brother. valor. O ópio, né? O ópio, né? A pessoa tem aquele ópio, para você ver que a pessoa se distrai do verdadeiro problema, para a pessoa ficar anestesiada. Ó, vamos tentar correr mais um pouco. Economia, destruição do processo de Não, negociação. Ó, tava aqui, ó, dos sim, sindicatos, ó. A destruição da economia é importante sim, para o domínio. Para você ficar vulnerável, para você ser dominado. Quem que é mais fácil controlar? sim. Um pobrezinho ou um grande empresário? Isso é muito cristão. Aí a estrutura social, a E participação popular. sim. Participação popular, quer dizer, a participação popular, todo mundo quer participar mais ativamente do processo político, mas na verdade você não participa de processo político, entendeu? Isso é um meio. Você é um idiota útil. Exatamente. Você é um instrumento de luta. Você não é o protagonista, Sim, você é um instrumento. Você, é que nem eu falei, o MBL quer ter um protagonismo que ele não tem. Porque eu falei, o MBL é o cocô do cavalo do sim, bandido. Ele não é protagonismo de nada. Então, você vê que pessoas, grupos que querem ter protagonismo na narrativa, estão meros sim, instrumentos de luta. Como os próprios estudantes da universidade. Aí tem uma causa, uma grande causa, tem um grande problema acontecendo. Não, vamos fechar a escola, vamos ocupar, vamos lutar contra a girafa da Amazônia que está pegando fogo, vamos lutar contra o derretimento da calota polar, vamos fazer protesto. Vamos fazer um protesto sim. pelo derretimento da calota polar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu estou preocupado com a fumaça. Então, cria-se esse tipo de coisa, cria esse tipo de coisa. Então, você... Entendeu? Vamos... Vamos pegar e vamos salvar as crianças da África, sendo que eles não metem o pau nos governantes que exploram as crianças da África. Exatamente, né? Entendeu? Exatamente. Vão dar dinheiro pro ditador que continua explorando, né? Para você achar que o dinheiro vai para a criança, não vai. A África mesmo é um continente dominado pelo islamismo radical e pelo comunismo, pelo socialismo. Sim. Onde não há um, há outro. Onde não... Ou às vezes tem uns dois mesclados até. Sim, sim. Se não me engano, no Quênia é assim, na Somália é assim, no Sudão é assim, na Tanzânia, se não me engano. Aí tem Acho que no Quênia também é assim. Acho que também no Quênia é assim. Sim, que teve até Acho que no atentado. Quênia. Não tem nem 10 anos que eu lembro que teve um atentado em Nairobi. Teve até era shopping, alguma coisa assim, saíram atirando. Era um grupo radical islâmico. Sim. Tá? E a política. Angola é um país socialista. Desde 75, quando Angola conseguiu a independência de Portugal, é o mesmo dirigente. Tá? E a política externa, por exemplo, isolamento, multinacionais de central de comunicação, né? A tal centralização de poder em poucas mãos. Como eles querem um governo globalista, né? Por exemplo, a gente está ditado pela OMS. Então, a lei que é a OMS agora. Não é o Brasil, é a OMS. Se a OMS falar, vamos na tua casa te testar e te tirar da tua família, vai para onde? A OMS desistiu. Entendeu? A gente está na mão de poucas pessoas, né? E eles querem criar o quê? Depois disso, a crise, né? A gente já está vivendo uma crise, agora é a crise do coronavírus. E depois de tudo, vai ter o que acontece? A normalização.